educação sexual vai muito além do que falar sobre sexo. Ela pode prevenir abusos, doenças e até mesmo gravidez. Mas qual que é a melhor maneira de tratar desse assunto? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Zenilce, o que é sexualidade? Vamos começar por aí. Eu acho ótimo que a gente comece por isso, que as pessoas confundem sexualidade com genitalidade, né? A sexualidade ela é inerente do ser humano, desde o nosso nascimento até a nossa morte. É o que nós chamamos de energia sexual, que difere da questão genital, que é a genitalidade, que é direcionada aos órgãos genitais, que aí vem o ato sexual, o coito. Então, quando a gente fala em sexualidade, a gente fala no comportamento todo, a energia, a conversa, as atitudes, essa coisa que é do ser humano, né? Dos animais também. Dos animais é porque tem um comportamento diferenciado. A genitalidade, não. Nós estamos falando da relação sexual. E como é que a sexualidade ela aparece na infância? A sexualidade ela vai se desenvolvendo desde o nosso nascimento até a nossa morte. Então, o que é que a gente percebe? Que a criança, de acordo com o meio que ela vive, família, escola, meio de comunicação, ela vai desenvolvendo a sexualidade. Agora, quando a gente fala que ela começa a se tocar, né, que é algo que amedronta muito o adulto, normalmente ela não está atrás do prazer sexual. Ela está atrás daquela coceirinha gostosa, né, que a gente sempre fala. Então, muitas vezes a gente vê muito isso, a família pergunta muito, criança está na televisão, criança está com algum brinquedinho, ela começa a se tocar, ela está sentindo gostoso aquele toque, ela não está tendo orgasmo, porque é o adulto que tem essa interpretação e acaba se assustando com isso. Então, a criança ela vai desenvolvendo e a gente vai respondendo, porque ela vai perguntando o que é isso, como eu nasci, de onde eu vim, como é que eu fui parar na barriga da mamãe. Isso não é genitalidade, isso não é sexualidade, isso é curiosidade. Sim. E aí, o que é educação sexual? Vamos começar por aí para depois a gente destrinchar. Hoje nós chamamos de educação em sexualidade, porque a gente fala de tudo, né? Quando eu falava o termo educação sexual, confundia as pessoas. Achava que a gente ia ensinar o povo a ter relação sexual. Então, a gente começou a abranger mais. Você fala de comportamento, você fala de questões de gênero, de identidade, você fala de afetividade, você tira as dúvidas das crianças e dos jovens nas escolas. Então, não tem como não ter educação em sexualidade, porque todos os dias eles estão ali com a mesma turma. Eles desenvolvem isso antes. E, às vezes, os pais têm dificuldade, ou o adulto que ele está sendo educado. E o que é muito importante na educação em sexualidade? É a vida real. Porque o professor, né, que normalmente nós treinamos para que ele seja o instrutor, digamos assim, ele vê tudo que acontece no desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente. E na hora que acontece o fato, já está ali para falar da sexualidade e não para falar da genitalidade, que é o que assusta as pessoas adultas. E como é que os pais falam de educação sexual com os filhos? Quando começar? É já na infância mesmo? Na medida que a criança vai perguntando, você vai respondendo o que a criança pergunta. Não precisa dar uma aula de biologia, de aparelho reprodutor, não. A criança pergunta coisa muito pequena, coisa muito simples, superficial, e ela só quer uma resposta pequena, né? Então, as famosas de onde eu nasci, não precisa dar uma aula, você responde o que você acha que aquela criança vai entender. Agora, na adolescência, não. A adolescente, ele já pergunta algo mais direcionado à genitalidade, que muitos dos adultos, os pais principalmente, não gostam de responder. Por quê? Porque eles têm seus traumas também, né? Eles têm seus questionamentos. Daí porque a escola é melhor direcionada, porque normalmente são técnicos que são preparados para ter essa conversa. Mas eu adoro que a família fale, né? Quando tem um programa como esse, é a chance dos pais, olha, isso aí que foi falado, vamos aproveitar, o que é que vocês acham disso? Eu acho que é aí que tem que acontecer a educação em sexualidade, quando o momento aparece. Sim, mas você acha que a educação sexual na escola, educação em sexualidade, na escola aqui no Brasil, ela é aproveitada? Porque eu confesso que eu não me lembro de ter tido muito esse assunto na minha escola, ainda mais que eu estudava em escola religiosa. Já foi muito, né? Nos últimos tempos, nós tivemos assim
um boicote à questão da sexualidade, né? E aí nós cortamos, muitas verbas foram cortadas, etc e tal. Mas agora está voltando, e o que é que eu sempre digo? Sempre que a gente fala em educação em sexualidade, as pessoas confundem achando que a gente vai estimular. Não precisa estimular, a pessoa nasce estimulada, graças a Deus, né? Que a pessoa que não está estimulada vai ser meu paciente quando for adulta em terapia sexual. Então, ninguém ensina isso. As pessoas vão aprendendo e vão perguntando. Zenilce, então, se eu ensinar os métodos contraceptivos, vai transar? Não, não vai engravidar, porque transar ela já ia normalmente, né? Então, é legal a gente esclarecer que não há um estímulo para a relação sexual em educação sexual nas escolas. Há um esclarecimento para que as pessoas entendam. Os companheiros são diferentes, os coleguinhas são diferentes, há o menino, há a menina. Hoje a gente fala muito, né, em banheiros unissex, que é o mesmo banheiro que você vai no avião, que é um banheiro só, que serve para homem e para mulher. Não vai ficar homem e mulher lá dentro, entra um, depois entra o outro. Então, há essa curiosidade, muitas vezes, deles entenderem. Então, a gente aproveita que explica que a educação em sexualidade, ela não é falar do coito, nem de posições sexuais. É falar o que a criança e o adolescente precisa e deve ouvir. Sim. E o que é a erotização precoce? Então, algumas crianças, ela têm realmente uma erotização precoce que tem a ver com a hormonização, né? Os hormônios, eles podem, que a gente fala muito que é a puberdade precoce, tem que ir no ginecologista, no urologista. Isso é uma questão biológica. Mas essa erotização normalmente vem de fora. As músicas, as danças, as roupas, o comportamento dos adultos acabam erotizando as crianças, que eu acho que não é legal. Né? Deixa se vestir como criança, deixa dançar como criança, deixa ver filminhos de criança. Porque hoje você liga a televisão ou as redes sociais, tem tudo, né? Só você botar lá a criança ver. Então vamos ajudar que a criança continue criança. E isso é muito importante na educação em sexualidade. E isso pode acarretar em quê, se não for olhado? Tá, outra coisa que isso é bom você falar. Quando a criança é muito erotizada, muito estimulada, o adulto, né, que tem já a sua maldade no coração, ele acaba muitas vezes usufruindo disso. Então, quando é que é legal a criança ter educação sexual? Para ela entender na história do autoerotismo. Hoje a gente chama a antiga masturbação de autoerotismo. Por quê? Para a criança entender que aquilo é o corpo dela e que ninguém deve tocar. Só ela se toca no lugar privado, de uma forma mais... que ela entenda que o corpo é dela. Então a gente sempre coloca, olha, tem que ser a sua mãe, o seu pai, alguém que cuida de você. Se você achar que não está legal, que está machucando, está doendo, você deve dizer a alguém. O pior é que normalmente o abuso vem de casa, né? Muitas vezes vem do próprio pai, do avô, do padrasto, do tio. Então é importante que a criança saiba o que é carinho, o que é afeto e o que é abuso. E isso a gente fala quando a gente está trabalhando a sexualidade. E existe diferença entre falar com uma criança, com um adolescente, menina ou menino? Existe diferença? O que se preocupar em falar para cada um deles? Não deveria, né? Então é legal porque o menino ele manipula, né, o pênis dele muito fácil, porque até para fazer xixi ele segura. A menina não. Então é legal quando você educa junto que você já mostra essa diferença. A diferença é física, não deve ser comportamental. O menino e a menina são iguais, têm os mesmos direitos, sentem as mesmas sensações, o adolescente também. Então na escola, normalmente, a escola hoje em dia quase todas são mistas, a gente trabalha todo mundo junto, mas sempre com respeito à individualidade de cada um, à história de cada um. Mas você não acha que ainda tem preconceito da maneira como um pai fala de sexo com o filho? Muito. Fala com a filha? Muito, muito. Aquela velha história, né? As meninas não podem transar e os meninos devem transar. Mas vão transar com quem? Com outros homens? Aí os pais ficam loucos quando a gente diz isso. Não, digo, então vai transar com quem? Se a menina não pode transar e o menino pode, tá tendo alguma coisa aí que não tá dando certo, né? Então não tem que estimular, deixa acontecer. Eu conheço hoje em dia adolescentes e até jovens que fizeram a opção de não transar tão cedo. Não, deixa a gente entrar na faculdade. Isso é uma opção de cada um. Não pense que você estimula ou desestimula. Vem da pessoa o desejo de transar. Será que se ele andar com uma pessoa que é homossexual, ele vai ser homossexual? Não. Porque essa questão do gênero, ela é inerente do ser humano. Ele pode até nascer num gênero,
e depois ele trocar, que são os trans, né? Os trans não é ninguém que manda você trocar, é a pessoa que se sente num sexo diferente do que ela nasceu. Sim. Isso a gente também trabalha em educação em sexualidade, que é muito importante. E o que fazer para que a gente... Eu sei que é um caminho aí que a gente tem trilhado, mas o que fazer especificamente para tentar dar uma educação não machista para os filhos, uma educação sexual? O exemplo, né? Eu falo sempre que o exemplo é melhor do que qualquer palavra, né? Se você convive com pessoas que são mais conservadoras, você tende a ser conservador ou rebelde, né? Tem essas duas questões. Se você convive com pessoas mais liberais, você tende a ser mais liberal. Agora, em geral, essa questão dos pais, dos homens criarem com essa coisa do machismo, do abuso, eu posso. Olha como é maluco. Quando você proíbe a criança de fazer as coisas, depois, quando ela vai ser abusada, ela não pode dizer não para o abusador. Né? Hoje eu sou terapeuta sexual e eu trato de muitas pessoas que foram abusadas. Ele falou, doutora, eu não podia dizer não porque eu era criança. Então a criança ela pode dizer não. Outras falam, eu não podia dizer não porque eu sou mulher. A mulher pode dizer não. E alguns, que a gente também trabalha com alguns abusadores, eles dizem, mas o homem pode tudo. Então a gente tem também que ensinar que o homem pode tanto quanto a mulher, inclusive a dizer não. E o que fazer, então, para que a criança tenha, e adolescente tenha essa consciência de que está sendo abusado ou que possivelmente pode vir a abusar alguém? Uma das coisas que eu acho mais legal é isso que a gente está falando agora, né? Tá fazendo, que é o diálogo. A criança tem que dizer o que ela sente. Os adultos, que nem sempre são criados pelos pais, né? Tem que ouvir e interpretar o que a criança diz. Uhum. Então, uma vez na escola, a criança chegou com um termo, falando e desenhando, né? Que ela era o pênis, mas ela chamou de um nome diferente. E aquilo chamou a atenção. Por que ela está chamando esse nome, né? E aí eu fui pesquisar. E eu descobri que o pai chamava o pênis por esse nome e, em algum momento da vida dele, ele acabou usando aquele nome para tentá-la seduzir, era uma criança. E eu disse, por que ela dessa idade está usando esse termo? Então, a gente tem que prestar atenção, foi quando a gente descobriu que ela estava sendo abusada, chamamos a mãe e tal. A gente tem que prestar atenção os sinais. E quando a gente sentir os sinais, vamos apoiar, né? Agora, esclarecer sempre, conversar sempre. E falar sempre que a criança pedir a nossa opinião. Sem os nossos valores, óbvio, mas os valores daquela infância, respeitando que tem 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, e não tem o objetivo do prazer, do sexo, do orgasmo, que é o que assusta o adulto. Ela sente aquele prazerzinho do afeto, do carinho, e não do orgasmo. Sim. A Sheila Mello, a dançarina, ela participou do nosso podcast, o Pode Sempre, e ela compartilhou com a gente a história da filha dela, que na escola, ela tinha mais ou menos, acho que uns 9 anos, e alguns meninos seguraram ela e um menino veio e beijou ela à força. E ela contou isso para a Sheila em casa, a Sheila ficou desesperada, foi até a escola, e a escola meio que tentou passar um pano aí, falando, não, isso é brincadeira de criança, mas não é, né? Não, não é. E ela, no caso da escola, quando isso acontece, você normalmente, de uma forma infantil, né? Você chama as pessoas que estão envolvidas e você trabalha isso com aquelas crianças e muitas vezes você trabalha com todas as crianças, sem citar nomes, né? E hoje as crianças são muito expostas por causa da mídia, né? Qualquer hora você vê uma criança fazendo publicidade, uma criança falando, uma criança dançando e isso às vezes faz com que ela se sinta adulto. E se eu sou adulta, eu não posso me comportar como criança. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente trabalha exatamente com os meios de comunicação, de não expor as crianças a um papel que não seja infantil. Sim. Para a gente encerrar, deixa um recado para os pais que estão assistindo a gente. Eu acho que a coisa mais importante para os pais ou para os adultos, né? É que eles baixem um pouco, desçam do pedestal e sentem no chão para brincar com a criança, para conversar com a criança, para entender. E use termos que a criança vai entender, que a criança é acostumada a ouvir. E gradativamente você vai aumentando. Se não souber fazer isso, peça ajuda a um profissional, peça ajuda a uma tia legal, peça ajuda a um vizinho, mas não perca a oportunidade de ajudar o seu filho, a criança que você cuida,
a ser uma mulher ou um homem mais realizado e feliz. É isso aí. E se não conseguir falar, se não conseguir ninguém para falar, também tem ajuda de livro, tem ajuda de série, de filme, né? Olha, hoje a gente tem uma série muito conhecida que eu gosto, que é a Sex Education, que é legal. Existe um grande escritor brasileiro, que é o Marcos Ribeiro, ele é um psicólogo, educador, que ele escreve sobre a educação sexual para criança, para adolescente, para os pais, para os professores. São livros lindos. Eu adoro, porque os pais começam a ver o que é que eles podem falar e a criança está ali com ele entendendo, né? Existe também Helena Vilela, que ela faz uns trabalhos maravilhosos em vídeos, YouTube, Facebook, que ela fala, ela dá curso para os pais. Eu acho que tem como a gente ir atrás de informação, sim. Mas só em querer fazer, eu acho que já é metade do caminho. Isso aí, obrigada, viu? De nada. E olha, se você gostou do nosso vídeo, compartilha aí com quem você acha que também vai gostar. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e até a próxima. Tchau!